Boa noite, boa madrugada. Estamos no ar para o planeta Terra. É o Confras em Ação ou Confras na Mesa? Não lembro mais, Beto, qual é o nome do nosso programa. Confras em Ação. O Confras na Mesa tem copo de cerveja. Não, mas o Confras em Ação também tem aqui, ó, nesse calorzão. Galera, hoje a gente vai falar... Que você falou ontem na Gazeta? É água bem gelada com colarinho. Não deixa de ser, hein? Não deixa de ser. E Pessoal, vamos falar... É amarelinha. Vamos falar hoje sobre as finais da Copa do Brasil, na primeira perna lá no Rio de Janeiro, onde eu estive no domingo. O São Paulo venceu por 1-0 num jogo, eu diria, preciso. Acho que esse é um termo que define bem a atuação do São Paulo. Traz uma vantagem importante para o jogo da volta. Eu estou imaginando que domingo que vem no Morumbi, o São Paulino vai viver uma experiência épica, comparável, se for campeão, as maiores conquistas e maiores festas que essa torcida já fez no Morumbi. Primeira Libertadores, primeiro Mundial na volta, comemoração de 2005, vai ser coisa gigante. E se não conquistar, talvez seja um morumbizaço comparável a, guardadas algumas proporções devidas, ao Maracanaço de 50. O que vocês pensam a esse respeito? Começo por você, Osmar Garrafa, meu querido colega de trabalho da Gazeta. Então, boa noite, bom dia, boa tarde a todos. Eu entendo que cada parte da história de um clube é a sua história pontual, né? Não iria nesse caminho do Silvestre de comparar como uma conquista de Libertadores, o tri da Libertadores. Entendo que é um título extremamente importante ao São Paulo, principalmente pelo fato do São Paulo não ter nenhuma Copa do Brasil. É bem verdade que o São Paulo não disputou todas as edições, ultimamente vem disputando, mas ultimamente o São Paulo não atravessa uma fase das melhores. No auge, o São Paulo era focado na Libertadores e quem disputava a Libertadores não disputava a Copa do Brasil. Então, essa ausência, essa lacuna na história do São Paulo de uma Copa do Brasil deve-se também a essa situação. Então, é um título muito importante. Não fosse só isso, o fato também do São Paulo ter conquistado o último título importante em 2012, se eu não estou enganado. É isso aí, Sul-Americana. Pode me ajudar. A Copa Sul-Americana, a própria Copa Sul-Americana, quando ainda o Lucas jogava no São Paulo antes da sua transferência para o mercado europeu. Eu não sou aquele de desvalorizar não o Campeonato Paulista, gente, mas entendo que o São Paulino está carente de um grande título e esse título pode ser o da Copa do Brasil e para mim ele está muito bem encaminhado, mas não definido. Não sei o que vocês pensam. Concordo. Beto Luiz, quando eu falo que o São Paulino vai viver uma emoção muito grande, para o bem ou para o mal, comparável às grandes conquistas ou grandes derrotas, eu não me refiro à importância da Copa do Brasil, que é muito importante e que o São Paulo ainda não tem. Eu me refiro ao contexto que o clube vive nessa última década. Porque saiu da fila contra o Palmeiras, eu valorizo muito aquele título, mas de uma maneira fria, pandemia, estádio vazio, e trazendo para o presente o engajamento que essa torcida está tendo, coisa que nunca aconteceu na história do São Paulo, com média de público 50 mil pessoas no Morumbi. Todo jogo 50, 60, 50, 58, 40 e alguma coisa, você reparou, baixou o público. Então, pelo contexto e pela campanha, passando por Palmeiras, Corinthians, enfrentando o Flamengo, eu enxergo, sim, essa grandeza em um momento que pode ficar, e vai ficar marcado, e comparável às grandes conquistas que o São Paulo já teve. O que você acha? Concordo, Ale. Realmente é uma conquista gigantesca, pelo aspecto de importância, pelo aspecto de dar a volta por cima. Eu acho também pelo aspecto de tirar um grande ídolo que não estava dando certo, né? Tem que ter decisões, né? Decisões.
E tinha um grande ídolo, que era o Rogério Ceni, que não estava dando certo como técnico, e eu acho que ali foi um marco. Eu acho que é um marco na história do São Paulo, a saída do Rogério Ceni, a entrada do Dorival Júnior, a decisão de afastar um grande ídolo em benefício da agremiação, as coisas estarem funcionando bem, pelo menos na Copa do Brasil, não foi tão bem assim, ou não está sendo tão bem assim no Brasileiro, mas também o São Paulo, eu acho que é correto escolher uma determinada prioridade, que o São Paulo tem uma série de limitações, inclusive de elenco, para poder ir bem em tudo quanto é lugar que ele participa. E eu também vejo um outro aspecto, ali também hiper importante, além dessa parte que você tocou, mas aí também é uma parte que eu gosto muito, é a parte do dinheiro, né? Cara, o primeiro colocado vai levar 70, o segundo leva 30. Mais os 20 milhões da arrecadação. 20, 25. 40 pau. É uma baita de uma grana e dá para o São Paulo fazer um monte de coisa com esse dinheiro, como, por exemplo, pagar as contratações feitas, ou fazer contratações novas, ou ter dinheiro em caixa para conseguir financiamentos dando maior lastro no negócio. Eu acho que vai ajudar demais para o planejamento do ano que vem, esses 40 pau que vão entrar. 30 ele já ganhou, tá certo? 30 o São Paulo já ganhou e 30 o São Paulo pode fazer 100, arredondando, vai para cima, talvez. Dá para fazer 100 se for campeão. Então. Com arrecadação. Isso. Mas vamos lá. Com arrecadação, com o segundo colocado, que os dois já ganharam, que é a pior possibilidade para eles já ganharam 45. Então, sim, tem 55 em cima da mesa aí. E 55 em 2 jogos. No de ontem e no do próximo domingo. Eu valorizo tudo isso. Isso que você falou, essa parte épica, essa parte, um marco histórico da saída de um grande ídolo para colocar ordem na casa e também a parte da grana para fazer um belo planejamento financeiro para o clube. Eu acredito que vai ser uma boa mobilização. Eu dei uma tretinha aqui, voltei. Eu acredito numa das maiores mobilizações são paulinas de todos os tempos. Repito, para o bem ou para o mal. Ou vai ser uma enorme tristeza, uma profunda decepção. O Morumbi vai chorar a perda desse título, ou o Morumbi vai explodir numa alegria que vai contagiar a cidade num nível muito grande. Mas as cartas estão na mesa, tudo leva a crer que o São Paulo será o campeão. Estou duvidando do poder de reação até mental desse Flamengo, que está uma bagunça, um técnico absolutamente escanteado, isolado, mas é o Flamengo, é esse Flamengo que tem jogadores decisivos, que podem, num clique, não aconteceu no primeiro jogo, mas no segundo pode rolar, e que provavelmente terá a volta do Arrascaeta. Roger, está mais para o São Paulo, mas quem vai ficar com o título? Ou você prefere não arriscar? Não, eu desde o princípio, analisando os jogos e a situação interna dos dois clubes, eu vejo o São Paulo num momento melhor do que o Flamengo. Eu vejo o São Paulo mais... É aquilo que eu falei, é um grupo. E o futebol, muitas vezes, a gente ganha pelo grupo. Às vezes você tem um time recheado de estrelas que não consegue ganhar um título importante. E uma outra coisa importantíssima é que eu acho que nesse domingo vai ser talvez o recorde público do São Paulo no Morumbi, depois da mudança do estádio e da atualização das cadeiras. A pressão do torcedor do São Paulo tem sido muito grande em todos os jogos. O torcedor do São Paulo, desde que o São Paulo passou por uma fase difícil, abraçou o São Paulo. O Dorival Júnior é um treinador experiente, é um treinador hoje maduro, que ele convive muito bem com essa pressão de uma final, ele entende a importância que o São Paulo necessita desse título também, não só financeiramente, mas também uma questão de honra do clube, né?
de tantas mudanças, um clube de tantas tradições, que precisa desse título, sim, da Copa do Brasil. Então, eu vejo o São Paulo forte, eu vejo um grupo fechado e forte, eu vejo um treinador extremamente experiente, e eu vejo o Flamengo do outro lado totalmente perdido. Eu vejo um Flamengo com... Eu não sei se vocês assistiram o cumprimento do Gabigol para o Dorival Júnior, né, do cantinho da sala, que viralizou. A gente vê um eu estava ali, eu estava entre os dois. Eu estava entre os dois. Sentado na frente do Dorival, porque a sala já estava lotada, sentei no chão e percebi a situação. A gente vai depois falar desse assunto especificamente. Pode continuar aí, Roger. Então é isso, eu vejo realmente o São Paulo um clube pronto, eu acho que é um elenco pronto e um treinador mais do que pronto. Eu acho que dos treinadores que estão dirigindo os clubes brasileiros hoje, o Dorival Júnior, taticamente, ele é muito, muito inteligente, tecnicamente, ele avalia o jogador, ele mostra o caminho e o mais importante, ele é um agregador de grupo, ele não é uma pessoa que isola jogador, ele traz o time para jogar com ele. Tanto é que até no adversário tem gente querendo jogar com ele. Então, eu vejo o São Paulo favorito, sim, nesse domingo no Morumbi. Então, para a gente cair já para esse assunto do beijinho do Gabigol no Dorival Júnior no meio da entrevista coletiva, o Dorival aqui falando com o microfone e tal, uma porta lateral, de repente a porta abre, alguém abre a porta, coloca a carinha, ou, o Dorival estava ouvindo uma pergunta. O Dorival olha para o lado, é bem isso. Simbólico, né? Achei, como é que se fala? Desnecessário agir assim. O Dorival poderia receber o carinho do Gabigol ali nos bastidores dos vestiários. Não... Claro, né, Ale? Claro. E ali eu também estava vendo a Gazeta ontem e estava vendo o comentário que vocês estavam fazendo, até do Frota, do Rodrigo, né? E eu também acho, eu não conheço o Maracanã, mas ali claramente é um lugar que não é o lugar natural da saída do Gabigol, tá certo? Então ele quis passar por ali. E ele quis aparecer na frente de todo mundo, foi rapidinho, mas ele quis que flagrassem ele. Qual é a mensagem que ele queria passar, que ele quis passar ali? A mensagem foi fora Sampaoli? Difícil afirmar. Mas eu acho que sim, por tudo que anda acontecendo. E se você recortar só esse final de semana, claro que uma reunião de jogadores na véspera da final no treino, no Ninho do Urubu, só entre eles é algo normal. Às vezes não precisa nem estar em crise. Isso acontece no futebol, né? O técnico fica de lado, vocês conversem aí. Os jogadores resolveram tomar essa decisão. Tudo bem. Mas pelo passado, do Sampaoli, por tudo que está acontecendo, e pelos símbolos que aconteceram no jogo, porque na parada técnica, o Dorival Júnior, quando a galera foi tomar água, conversa, roda, tal, não sei o que. O Sampaoli fica do lado, gente. Ninguém olha para ele. E ele fica... Você percebe que ele quer tirar um copo d'água no chão. Ele estava revoltado. Depois, o que ele fala na coletiva, que pode até ser verdade, eu até concordo com ele. Esses jogadores, esse time não tem o meu estilo, né? Ele é um técnico mais brigador, mais guerreiro, mais raçudo, né? Eu não estou falando de tática, tá? Estou falando de comportamento. E o time do Flamengo é um time mais técnico, mais cadenciado. Menos aguerrido. O Gabigol faz isso, menos aguerrido. E aí o Gabigol faz isso, para mim é assinatura, né? É assinatura. E, assim, e por que o São Paulo não vai embora? Por causa de grana? Deve ter, multa rescisória alta, né? Isso com certeza deve ter. Mas talvez ele vá ficar até a última gota de sangue. Tomara que não seja no meio de semana, porque eu quero que o seu São Paulo continue no time, porque o Flamengo vai jogar, não vai fora de casa aí no meio de semana? Vai que ele cai. Se ele cai no meio de semana e o Flamengo vem improvisado no comando técnico, né?
Garrafa. Você está sem Agora, áudio, Garrafa. Agora foi. Vai lá. Contra o Goiás. Desculpa aqui, retomou, caiu minha ligação aqui por 2, 3 vezes. Deixa eu pegar uma situação que o Silvestre falou aí, que eu ainda consegui ouvir, quando na declaração do Sampaoli, que ele fala, esses jogadores não têm meu estilo. Esse é o badalado treinador, não para mim, mas para muitos, hoje já nem para tantos. Esse elenco não é o meu estilo. O bom técnico, para mim, é aquele que recebe um elenco, olha para o elenco e fala, bom, com esse elenco eu vou desenvolver o seguinte trabalho. É que nem uma boa cozinheira. Ela abre a geladeira, aí ela olha lá, ela vê presunto, ela vê queijo, ela vê molho, ela vê cebola, alho, salsinha. Aí ela olha, tem massa para lasanha. Ela fala, opa, eu posso, com os ingredientes que eu tenho, eu posso fazer uma lasanha fantástica aqui. Queijo parmesão, tem queijo branco, vou fazer até 4 queijos. Então, ela olhou, identificou como ótima cozinheira os ingredientes, e eram fartos, e foi lá e fez uma bela lasanha. Aí essa mesma cozinheira, no dia seguinte, ela foi trabalhar numa outra casa, que ela também cozinhava, ela abre a geladeira vazia, e ela abre o armário e encontra arroz e tinha ovo na geladeira. O que ela fez? Ela fez um arroz mexido com ovo, que era um espetáculo. Então, essa é uma boa cozinheira. O seu Sampaoli, no alto de se entender como bom treinador, o elenco tem que ser a cara dele. Me desculpe, né, gente? Me desculpe. Realmente, a frase dita pelo Sampaoli ontem em coletiva é muito do que eu penso desse treinador. Que, para mim, é um verdadeiro enganador de serpentes. Enganador. Agora não é mais gato fogueteiro. Eu acho que gato fogueteiro... O que é o gato fogueteiro, Garrafa? Eu sei. Deixa eu contar o que é gato fogueteiro. Beto. Posso contar o que é um gato fogueteiro? Deve. Por favor. Um gato fogueteiro é um encantador de serpentes. São sinônimos. O gato fogueteiro é aquele gato. Tem o gato que você olha para o gato. O gato, você olha para o gato, né? E você fala, olha que bonitinho. Nossa, chega perto dele. O gato te arranha, o gato pula, o gato dá cambalhota. É o Sampaoli, é o elétrico. O gato, ele sai de um estado de neutralidade para um estado de euforia e faz um monte de bobagem. É o Sampaoli, gente. Mas o encantador de serpentes, meu querido primo Beto, é outra coisa, velho. É justamente a pessoa que tem o carisma, as palavras certas na hora certa, que te seduz. Nos momentos de quietude dele, ele enganou muita gente. Mas não engana ninguém mais na Argentina, nunca enganou nenhum gigante lá na Europa. Qual foi o grande clube que o São Paulo O objetivo final do gato fogueteiro e do encantador de serpentes pode ser o mesmo, mas são caminhos diferentes. Quando eu fiz a brincadeira aqui de que o gato fogueteiro é um encantador de serpentes, era para dar uma resposta sem responder, a gente voltar para o mesmo lugar e que cada um refletisse. Essa foi a intenção da história. Aí você vai para esses lugares aí de muito conhecimento, de muita filosofia, e eu fico aqui no raso, né, velho? E eu estou deixando o Roger mais à vontade, porque eu sei que ele está dividido entre 2 telas hoje. Está tendo aquele campeonato colegial do primo dele, né? Está tendo aquela decisão do intercolegial, e até pelo onde eu sei, é um campeonato importante, uma cidade aqui de Santos, e está empatado lá, 0-0, a grande decisão. Então, porque tem muita coisa acontecendo nesse momento, né? Nesse momento em que estamos gravando esse podcast /live. Então, você que está assistindo agora, saiba que quando falamos ontem, é porque gravamos na segunda. Então, ontem foi o domingo. E nesta segunda estão acontecendo esses jogos colegiais universitários em Santos. Que, na verdade, nesse momento que estamos gravando, claro, não tem por que enganar o nosso público, nesse momento está jogando Santos e Bahia. E você, quando estiver vendo esse vídeo, o jogo já vai ter se encerrado, mas
Estamos na expectativa do que vai acontecer com o Santos aqui. E você, Osmar Garrafa, quer terminar a sua participação mais cedo para ver o grande jogo do Esporte Clube Londrina Paulista. Você me pediu isso, né? Não. O Londrina não joga hoje. Estamos fadados a praticamente a Série C do campeonato. Né? Um desempenho muito ruim. Empatamos no final de semana aí, um 2-2, jogando dentro de casa. E a situação é muito ruim do meu Tubarão. Mas estou acompanhando a rodada. Tem o Santos jogando agora nessa segunda-feira. Você já não nos assiste mais na segunda-feira. E daqui a pouco acho que tem o Corinthians contra... Ou é o Palmeiras? Não, é o Corinthians. O Corinthians contra o... Se não me falha a memória, é o Grêmio. Lá em Porto Alegre ou não? São dois jogos super legais, né? Quer dizer, tem a estreia do Santos, tem a estreia do Rogério e tem a vingança do ex, né? Do Luan. O Rogério já não estreou? Ele estreou, mas é o primeiro jogo dele em casa. Tá. Boa. Ô, pessoal, eu queria falar um pouquinho desse primeiro jogo da Copa do Brasil, da final lá do Maracanã. Vamos abordar um pouco como é que foi? Posso fazer uma... Relacionado a isso, posso fazer e depois, pode, claro, e depois a gente projeta... Eu gostaria mais, vocês fiquem à vontade, eu prefiro projetar mais o que vai acontecer já no domingo. Porque mas vamos rapidinho só. Sim, não, eu acho que é legal ouvir a opinião dos colegas, mas eu tô... Deixa eu entender uma coisa aí, né? O Dorival Júnior, ele saiu do Flamengo campeão, entrou no São Paulo, tem grandes chances de conquistar um título, saiu do Ceará numa situação boa, tinha deixado o Ceará, estava fazendo um bom trabalho no Ceará, mas entre o Ceará e o Atlético Paranaense, que foi o clube que ele treinou antes do Ceará, passaram-se aí 1 ano e meio, quase 2, né? Por que um técnico com tantos atributos, tão amado, tão admirado, de tal naipe, fica 1 ano e meio, quase 2, sem trabalhar no futebol brasileiro? Essa pergunta eu quero fazer para o pessoal aí, Confras, e vocês podem me dar uma luz? Eu não consigo entender muito bem isso, não. Estão te ligando aí, Beto, ou é no Garrafa? Oi, doutora Juliana. O que garante que o Starbox funciona? Bom, Cláudia, nós temos alguns laudos feitos no Brasil e alguns em outros países do mundo também que comprovam a eficácia do Starbox contra todos os tipos de micro-organismos. E nesses laudos, a eficácia dele é de 99,99% de desinfecção. Então, doutora, é um produto que me deixa segura, não só eu, como minha família, as pessoas que trabalham comigo? Sim, com certeza. A minha opinião sobre isso é que as pessoas não botam fé ou não botavam fé no taco do Dorival para valer. Nunca botaram para valer. Bom técnico, ajuda a resgatar o time, salva de rebaixamento, fez um trabalho legal lá com o Santos, fez um trabalho bacana a colar. E mesmo no Flamengo campeão, não acreditaram nele. Mas houve, aí sim, uma parte da opinião pública começou, peraí, o cara é bom, o cara resolveu um problema, tudo bem, o Flamengo, aí cheio de craque, mas ele resolveu, coisa que outros não conseguiram. E aí ele depois desse tempo todo, ele vem para o São Paulo e faz esse trabalho de resgate, eu acho que finalmente as pessoas vão dar mais valor para o Dorival Júnior. Eu acho que ele vive o melhor momento da carreira dele, Rogério. O Dorival, ele é um ser humano fantástico, é uma pessoa íntegra, é um homem tanto dentro de campo quanto na família. Então é um cara que ele passa para o time um respeito muito grande. Ele escuta o jogador, ele se adapta, ele pega o que ele tem na mão e monta uma equipe. Ele não é aquele técnico, e aí é o caso do Sampaoli, que ele quer pegar um time de jogadores experientes e fazer jogar como ele quer. E o que o Osmar Garrafa colocou bem no início da nossa live aqui é que o bom técnico, o bom treinador é aquele que descobre as características dos seus jogadores e faz esse time render dentro das características desses jogadores, colocando essas pecinhas para funcionar, e aí ele tem um resultado positivo. E o Sampaoli não vai ter, por quê? Porque onde ele teve sucesso, por exemplo, no Santos, foi no momento em que ele pegou um time que todo mundo assim não tinha nenhum expoente grande,
E ele colocou na cabeça dos caras que ia ter que jogar daquele jeito e os jogadores jogaram. Agora, pegar um time do Flamengo, com jogadores experientes, e querer que ele jogue daquele jeitinho que o Santos jogou, não vai jogar. Já o Dorival, não. Ele pegou cada peça do São Paulo, ele acalmou o clube, ele acalmou a diretoria, ele acalmou o ambiente dentro do São Paulo. E eu não vejo, sinceramente, vai ser uma surpresa muito grande para mim se o São Paulo não conquistar esse título, inclusive com placares surpreendentes. Eu vou acrescentar uma situação dentro do que o Roger falou há pouco, que é a seguinte: quando o Dorival sai do Flamengo, e todo mundo, né, depois da conquista da Copa do Brasil e da Libertadores, todo mundo fala, o Flamengo fez uma sacanagem com o Dorival, o Flamengo traiu o Dorival, essa história toda, e realmente isso foi fato, né? Mas o Flamengo fez um grande favor ao Dorival. Um grande favor. Por ironia do destino, fez um grande favor. Foi uma virada, né? Foi uma virada. Porque como disse o Silvestre, o Dorival venceu com esse Flamengo porque o Dorival deu uma ajeitadinha ali, mano, um baita elenco, né, velho? Um elenco, se você colocasse um Cone ali, ia ser campeão da Copa do Brasil e da Libertadores. E olha, hein, Dorival quase perdeu a Copa do Brasil pro Corinthians. Pô, tinha essa imagem ainda do Dorival. Aí o que acontece? O Dorival sai, assume o São Paulo, e quando assume o São Paulo, todo mundo diz o quê? Dorival tá maluco, hein? Vai pegar esse São Paulo aí que vai brigar por rebaixamento. É baixar a régua, hein? Dorival estava no nível lá de Flamengo, campeão, vai brigar por rebaixamento. Aí o Dorival pega esse time que poucos acreditavam em algo e muitos acreditavam que ia brigar pelo rebaixamento e leva a decisão da Copa do Brasil e deve ser o campeão. E aí mostra o quê? Mostra que houve um grande equívoco mesmo. E que o Dorival sai fortalecido desse episódio para mim. Beto, quer falar desse assunto? Eu quero falar, sim, quero falar. E vou dizer para vocês que eu não tenho resposta para a minha pergunta. Senão também não teria feito. Por isso foi muito legal, também é uma boa verdade, né, Garrafa? Por isso foi muito legal ouvir vocês aí e tentar ajudar para eu elaborar as coisas aqui na minha cabeça. Porque dando uma olhada no Dorival, como jogador ele ganhou muito poucos títulos, como técnico ele ganhou, assim, fora. Os dois grandes títulos dele são esses com o Flamengo, né? Embora ele já tivesse ganhado a Copa do Brasil com o Santos também, se não me engano, em 2011, né? Mas o grande título dele foi a Libertadores, quer dizer, é coisa recente. E se a gente der uma olhada na estatística dele, ele tem assim, ele não tem 70% de pontos de porcentagem de ganhar pontos em nenhum clube que ele passou. Nenhum. O número dele máximo é 69%. No Palmeiras, inclusive, o número dele é 35%. Então, ele é um técnico assim que, em termos de conquistas, ganhou um campeonato estadual aqui, ganhou a Copa, o Campeonato Brasileiro com o Vasco, mas foi Série B. Enfim, está sempre por aí, mas ganhou uma Libertadores e Copa do Brasil, né, Beto? Acho que... Exato, que foi essa última aí do Flamengo. Isso, foi essa última, foi o grande título dele, né? Então, por que ele não... Talvez, né? Por que ele ficou tanto tempo sem trabalhar? Talvez porque ele nunca tivesse... Mas eu insisto, eu não tenho a resposta para isso. Eu estou aqui pensando e tentando, com a ajuda do pessoal e da opinião de vocês, tentar chegar numa situação minha. Mas talvez porque realmente ele nunca foi um expoente em termos de conquistar títulos, que naquela altura ele não tinha ganhado a Libertadores, então o pessoal deixou ele meio que de lado, e numa situação também onde começou a haver uma grande entrada de técnicos estrangeiros aqui no Brasil para pegar os clubes mais de ponta, né? Então, talvez tenha havido uma situação dessas, onde ele meio que um mediano para cima, sem muitas conquistas e sem muitos pontos conquistados, porcentagem de pontos conquistados, versus uma grande enxurrada de técnico exterior que está chegando, juntar tudo no momento,
e aí rola que ele fica um ano e meio sem trabalhar. Aí pinta uma situação onde o Ceará queria fazer uma boa briga esportiva, claro, com o Fortaleza, que estava indo bem, ele resolve ressuscitar o Dorival com um plano diferenciado, e aí ele entra no cenário. Mas eu estou conjecturando exatamente, tá? Não tenho ainda a situação. Talvez fosse muito bacana ouvir do Dorival, quem sabe, Alê, numas, ou Garrafa, vocês que de quando em quando podem encontrar com eles, até quem sabe nas entrevistas pós-jogo, de uma forma adequada, colocar uma pergunta dessas para ele, né? Não sei se é cabível ou não. Porque é super cabível, mas ele dificilmente vai responder na mosca, porque se ele tem um defeito, na minha opinião, é só para mim, né? Ele não dá boas entrevistas, apesar de ser um cara espetacular, adoro o Dorival Júnior, e está fazendo ótimos trabalhos e ganhando uma confiança que talvez ele não tivesse no próprio mercado. Fala aí, Roger. Aí eu estou falando como torcedor do Santos, eu não sou jornalista esportivo, mas eu até estendo essa questão para o Osmar Garrafa e para você, Ale Silvestre, que no tempo que ele estava no Santos, a gente escutava ali nos bastidores de torcida que uma das grandes questões do Dorival não ter tido outras oportunidades maiores é porque ele nunca foi um treinador de empresários. Então, não sei se isso também tem alguma coisa a ver com essa questão. Não Levantei sei. A bola, e é com vocês. Eu seria leviano em endossar essa possibilidade em relação ao Dorival, mas que com certeza isso acontece no futebol, e aí eu não estou me referindo a Dorival Júnior, acontece, Garrafa. Futebol, cada vez mais é resultado. É resultado e é circunstância. O Dorival, dentro dessa cobrança que não foi do Beto, mas que é uma avaliação que não se tinha no passado, aproveitamento de 69%, 70%. Aproveitamento são títulos. Lá atrás eram títulos, era gestão de carreira mesmo, né? O que esse cara conquistou? E o Dorival está fazendo a sua carreira cada vez mais fortalecida. E assim, além desse estado em se confirmando o título, que ele dá a volta por cima no Flamengo, sai fortalecido, não só o Dorival sai fortalecido com esse título, mas os técnicos brasileiros, no meu entendimento, e querendo ou não, se criou meio que uma competição entre técnicos brasileiros e estrangeiros, e essa competição quem criou não fui eu, eles mesmos. Volta e meia, você vê um Mano dando uma atacada, Jorginho dando uma resposta, o Abel falando por aqui, enfim, criou-se uma rivalidade. E o Dorival, nesse momento de badalação de portugueses, principalmente em relação a estrangeiros, mas o São Paulo não é um português, é um argentino, o Dorival bateu no Vitor Pereira e deve bater no Sampaoli. Então, acho que a classe dos treinadores brasileiros, se não sai fortalecida, tem que colocar aqueles que dividiam que os europeus são muito melhores do que os brasileiros. Eu ainda continuo com a minha tese que técnico bom independe de nacionalidade. Pausa para a gente respirar um ar puro, o nosso Starbox. Aliás, Dudu, para variar, né, que eu sou um cara indisciplinado e não sigo o roteiro, você, por favor, coloque o filminho do Starbox, já que estamos gravando o nosso podcast, lá no comecinho, tá bom? Quebra essa para mim, quando você for subir no YouTube esse nosso bate-papo, e aproveite o ensejo e vamos ver como é que funciona o Starbox para a gente poder respirar aquele ar puro, mais gostoso, para proteger sua família contra... E aí? Oi, doutora Juliana. O que garante que o Starbox funciona? Bom, Cláudia, nós temos alguns laudos feitos no Brasil e alguns em outros países do mundo também que comprovam a eficácia do Starbox contra todos os tipos de micro-organismos. E nesses laudos, a eficácia dele é de 99,99% de desinfecção. Então, doutora, é um produto que me deixa segura, não só eu, como minha família, as pessoas que trabalham comigo? Sim, com certeza.
Ok, então agora a gente pode projetar o jogo da volta no Morumbi, 4 da tarde, São Paulo e Flamengo. São Paulo jogando pelo empate. Vocês acham que o São Paulo poderia ter vencido por mais no Maracanã e aumentado essa gordurinha? Sim, mas foi prudente não. Dava para atacar, dava para ir mais, estava bem posicionado para atacar, mas dava para ter feito mais. Agora, se eu estou no lugar do Dorival, eu prefiro o certo ao duvidoso. Dava para fazer o segundo? Dava, mas eu acho muito mais legal sair com 1-0 do que arriscar ir para o segundo e tomar um empate. Acho que foi correto. E aí, Roger, o São Paulo foi no oh, meu Deus. Na bola de segurança. Eu ia falar é isso aí, na bola de segurança. Obrigado. Eu vejo da mesma forma. E, aliás, é o que eu tenho falado, inclusive, com a questão do Santos. Nos jogos que o Santos tem ido, tentar fazer um jogo na defesa e sair em jogo de transição para tentar fazer 1-0 e segurar. Tanto é que eu escutei um zum na Vila Belmiro hoje, que o nosso homem forte do futebol viajou para encontrar com o Carille, para tentar trazer o Carille de volta para o Santos, para tentar realizar um grande milagre. Porque para o Santos não ser rebaixado agora é só um milagre. Então vamos ver se o Carille vai aceitar a proposta que vai ser levada para ele, pelo Alexandre Galo, e torcer por um milagre. É o que eu estou vivendo agora, é a esperança de um milagre. Não quero nem mais me aborrecer muito, porque senão vou ter um ataque cardíaco, e aí nem no Confras eu vou aparecer mais. Então, por enquanto, é isso. É a valorização do técnico nacional. O Dorival, ele agiu com a cabeça, ele fez um jogo para 1-0, jogou fora de casa, segurou a casinha, não correu muitos riscos no jogo, e chega também com os jogadores mais focados, porque não é aquele placar que dá um conforto para o time que está em casa também jogar e achar que já ganhou. E ele foi muito inteligente nisso também. Eu acredito que o São Paulo, Silvestre, jogou dentro do que podia jogar. O resultado foi muito bom para o São Paulo, mas o São Paulo não jogou uma partida exuberante. O resultado foi exuberante, a partida não foi exuberante. O São Paulo fez um primeiro tempo. A postura, a vontade. O São Paulo fez um primeiro tempo muito justo, um primeiro tempo muito inteligente, muito correto, e essa vantagem não foi ampliada, não foi muito por vamos administrar, não vou me expor muito, não. Claro, o São Paulo não quis se expor, procurou-se não administrar, mas fazer um jogo tranquilo. Passou muito o fato do São Paulo não ter ampliado em cima das fragilidades do Flamengo, o mau jogo do Lucas. O Lucas não jogou uma boa partida ontem, o Lucas esteve abaixo. Então, o Lucas abaixo, ele diminuiu muito desse poder que tem o São Paulo. O São Paulo com o Lucas é um, sem o Lucas é outro. Isso é uma realidade. É um jogador que faz diferença. O Lucas ontem teve alguns pequenos lampejos, mas nada de arrancar suspiros. E por isso o São Paulo, para mim, não veio com uma vantagem maior. Então, vamos ver agora como no jogo da volta o São Paulo vai realmente se comportar. O São Paulo foi num popular arroz com feijão muito bem temperado e por isso, no meu entendimento, não abriu uma vantagem superior. Não foi tanto aquela de... Não, lógico, São Paulo teve a sua cautela. Não, eu não vou queimar os meus cartuchos. São Paulo não tinha tantos cartuchos. Você vê, o Alisson saiu com câimbras. O Caleri desabou no final do jogo. O São Paulo, para ter feito aquele primeiro tempo, na minha visão, para ter feito aquele primeiro tempo sem contar com o Lucas numa boa tarde, se doou demais. Então, no segundo tempo, quando o Gato Fogueteiro ele tira o Vitor Hugo e vem com o Everton Ribeiro, ele dá um pouquinho de maior substância no meio-campo e acho que errou, tinha que tirar um dos atacantes e aí deixar esse meio-campo equilibrado com 3 homens e 2 lá na linha de frente. Aí o Flamengo equilibrou um pouquinho, poderia ter equilibrado um pouco mais, no meu entendimento. Onde que vai entrar o Arrascaeta, Beto, se o Gringo tiver condições de jogo domingo, o que pode acontecer? Qualquer lugar, até no gol. Com o São Paulo. Não, mas eu entendi o que o Beto falou, mas o que o Beto falou, eu entendi. Até no gol, em qualquer lugar. Eu concordo, mas eu quis ser mais irônico, mas não consegui. Ele vai no gol porque o São Paulo ele costuma pôr lateral de volante de lateral. Então é capaz. Tem o Arrascaeta, vai pro gol. Vai pôr o cara no gol.
Mas vocês acham que ele vai manter os 3 atacantes e tirar alguém do meio simplesmente para jogar o Arrascaeta? O que vocês estão imaginando? Quem que vai rodar aí no time? Pedro. Em 40 jogos, desculpa, em 40 jogos, São Paulo não repetiu nenhuma vez. Você me faz essa pergunta, o que o São Paulo vai fazer? Eu não tenho a mínima condição de te responder. Ele vai tirar o Pedro. Eu concordo nisso aí que a Rafa falou, que ele vai mudar, né? Vai mudar. E eu acho que ele vai tirar o Pedro aí. Eu acho que ele vai entrar com... Eu acho que ele joga com aquele quarteto lá que a gente escalou na semana passada, quando o presidente do Flamengo, o senhor Osmar Garrafa, nos colocou como candidato a técnicos do Urubu, né? Agora, ninguém me tira da cabeça, eu repito, esse programa está sendo gravado numa segunda-feira à noite. Na quarta-feira tem Flamengo e Goiás. Eu ainda não tenho convicção que o gato fogueteiro vem para a decisão. Toma ali um cacete do Goiás, meu amigo. Não tem como segurar. Para mim, o Flamengo poderia criar um fato novo domingo à noite. Fosse o Beto, o presidente e o diretor, ia chegar assim, o presidente, tira o cara. Tira o cara. Pega alguém aí de interino, alguém do clube, deixa a boleirada resolver, agora é com eles. Entendeu? Cria-se um fato novo. Não fez. Vai para enfrentar o Goiás. Se perde para o Goiás, gente, qual é o clima? Tem clima? Não tem clima. Não tem clima de um técnico que, na sua comissão técnica, o seu preparador agrediu o seu centroavante. O Gerson saiu na mão com outro jogador dentro de campo. Rafa, mas isso é normal. É normal até a página 2. É normal, ainda mais hoje, onde tudo é fechado, essas coisas não são para vazar. Então, é um ambiente podre. O Gabigol dá um sinal de que o Dorival é o técnico, quando ele vai publicamente na coletiva, ele poderia ter ido a qualquer momento, depois da coletiva, mandar um telefone, um zap, uma chamada de vídeo. Não, o Gabigol fez de propósito e ele é um jogador que tudo que faz repercute, então aquilo foi um sinal. Você é o técnico, gente, esse é o técnico, o nosso problema é técnico. É técnico. Se perde do Goiás, eu não tenho convicção que o gato fogueteiro vai estar aqui no Morumbi no próximo final de semana, não. Eu comentei isso, acho que você tinha caído aí no sinal. Eu estou torcendo muito pro Flamengo ir bem no meio de semana. Roger, não quero que o gato fogueteiro saia, não, deixa ele. Se bem que o futebol é tão maluco, gente, é tão maluco. Já vimos times completamente rachados, que saíram na mão no vestiário, conquistando o título, justamente porque os jogadores tinham muita qualidade e na hora do vamos ver resolviam. Mas me parece que a coisa está muito bagunçada no Flamengo, tá? Porque não é só a briga, né, entre jogadores e tal, é um distanciamento, é uma frieza com o técnico. A real, o time tá cagando. Eu tô um pouco mole hoje, gente, desculpa, eu tô muito cansado, porque foi puxado no final de semana, eu quase virei essa noite aí, mas agora me deu uma... Os caras estão cagando pro Sampaoli. Eles não olham, eles deram as costas pro técnico. Dá para ganhar alguma coisa desse jeito? Acho que dá, né? Porque é futebol, saco. Roger. Olha, eu vejo a diretoria do Flamengo, ela não vai derrubar o Sampaoli, ela vai esperar terminar o campeonato. Ela vai, é uma postura que eles têm adotado já. Eles trocam de técnico quando acaba o campeonato, com a vitória ou com a derrota. A vida do Sampaoli é curta no Flamengo, mas eu tenho visto um comportamento nesse ponto da diretoria do Flamengo de manter até o último jogo. Então, eu acho que ele não cai não no meio da semana. E eu não vejo, é aquilo que eu falei desde na abertura do programa, eu não vejo o Flamengo com condições de chegar no Morumbi e virar esse placar. Vai ser um jogo difícil, obrigado, mas esse título é do São Paulo. Se eu fosse professor Dorival Júnior e tivesse alguma influência no time, Garrafa, eu pediria para ir direto na jugular, no cangote, desde o primeiro minuto. Não vamos deixar os caras respirarem. Aproveita aquela energia inicial do jogo, Morumbi bombando, e vai para dentro, cara, sem deixar o adversário respirar. E você?
Eu não, eu assim, entendo que não vai sair que nem um louco, não vai sair que nem um maluco. São Paulo tem uma vantagem, tem que cuidar dessa vantagem. Não estou falando para fechar a casinha, ficar lá atrás, mas não pode se expor num time que você tem velocidade com o Bruno Henrique, mesmo faltando qualidade no meio campo, aquela bola do jogo de ontem, né? Repito, estamos gravando numa segunda-feira, aquela bola no jogo de domingo, que é enfiada para o Gerson, na velocidade, cruzamento sai para a chegada do Gabigol, podia ter mudado a história do jogo. Então, o São Paulo tem que, sim, jogar dentro de casa como mandante, tem que se impor no Morumbi, mas você não pode ser, não, vamos lá, é que nem um maluco para cima, não, e mas toma que meu jeito de falar talvez tenha te influenciado na resposta. Eu não estou dizendo que nem maluco para o ataque, mas é ter a postura de que quem manda aqui sou eu. Adianta, marca a pressão, não deixar o Flamengo gostar do jogo. O São Paulo não tem um elenco com todo esse potencial que o senhor deseja, que é bonito. O São Paulo, para fazer um jogo bem jogado, como fez ontem, todas as peças têm que estarem bem ajustadas. Então tem que tomar cuidados para não perder a vantagem, a bela vantagem conquistada no Rio. Imagina você olha só a cena dramática que eu crio. Toda essa euforia, muita gente entendendo que São Paulo já é o campeão. Com 40 segundos de jogo, no Morumbi, o Flamengo faz 1-0. Você tem todo o segundo jogo, diferentemente do que a gente está falando uma semana. Vai ficar falando uma semana da vantagem. Se esse gol sair aos 40 do primeiro tempo, aos 30 do segundo, vai ser o mesmo desespero para o São Paulo. Mas eu estou falando aos 40 segundos. Tudo bem, eu quero dizer que o Flamengo tem 90 minutos para fazer esse gol e causar o Beto fica sem primo. O Beto fica sem primo. Se acontece isso no Morumbi. E o Mesa Redonda sem matéria. Tô brincando. A matéria serei eu. Deixa eu bater aqui com a minha boca, pelo amor de Deus. Eu acho que a situação frio e calculista. Acho que a situação lá no Flamengo com relação ao São Paulo está tão crítica, mas tão crítica e tão insana que a melhor coisa que o São Paulo pode fazer, se ele for o técnico, é dizer assim para os jogadores, não vamos ganhar o título, vamos perder para o São Paulo. Os jogadores, para irem contra o técnico, resolvem ganhar o título. Olha o Beto, como é que ele está. Olha o Beto. Ele sabe que ele está assim, além da inteligência do Beto, ele está todo assanhadinho, porque eu enxergo uma esperança verde no Campeonato Brasileiro de pegar o Botafogo. A árvore está balançando, é verdade? Eu estava lá na sexta-feira, o gol saía aos 51, quase 52 do segundo tempo, mas foi um sufoco. Mas foi uma loucura. Olha, o que eu sofri nesse jogo não é brincadeira. O que você achou do dedo do meio, do herói da Libertadores contra o Santos para a torcida do Palmeiras? Obrigado, Ale, pela oportunidade. Eu acho que foi errado, claro, mas eu acho que foi maravilhoso o resgate. As pessoas não terem gostado, terem reclamado do que ele fez, e ele ter ido hoje na sede da Mancha, pedir desculpas. Inclusive, eu pus o áudio para vocês lá no nosso grupo do Confra, tá? Não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver, ele pedindo desculpas em público, gravando, tá? O que eu mandei para vocês foi do Insta, tá? E a Mancha aceitando formalmente os pedidos de desculpa, eu acho que saiu muito mais forte do que se ele não tivesse feito. Claro que ele fez errado, não pode fazer isso. Eu estava nervoso. Eu também fico nervoso com um monte de coisa e nem por isso eu vou ficar fazendo atitudes inadequadas. Tem coisas que pode fazer, tem coisas que não pode fazer, né? Essa é uma das que não pode fazer. Mas já que fez,
a hombridade, a decência, pedir desculpas, a humildade, acabou colocando uma situação muito forte. Agora o Breno Lopes volta a ser ídolo, muito mais do que ele era antes do jogo. Também ídolo, Beto? Muito mais. Aliás, é ídolo desde e nós Beto. muito. Ídolo. Desde aquele gol de cabeça em cima do Pará. Mas ídolo não, Beto. Para mim é. Ídolo não, Beto. Ídolo. Deixa, vai, por favor. O Gabiru não pode ser ídolo do torcedor. Veja bem, eu não estou lhe criticando. Veja bem, eu não estou lhe criticando, eu estou lhe protegendo. Estou lhe protegendo. Por quê? Porra! Palmeirense vitorioso como você. Veja a sua galeria de ídolos. Pegue a sua galeria. Não vá poluir a galeria de ídolos. Ele é um jogador importante na história do Palmeiras, está marcado na história, mas ele não é um ídolo. Na sua galeria, não. A sua galeria é tão bonita. Eu fui um dia aí na O2, lá no seu escritório, eu vi aquela galeria que você tem, próxima à sua mão, uma galeria bonita de ídolos, né? Falei, olha, que galeria, hein? Qual torcedor não gostaria de ter uma galeria? Olha, você olha lá, Ademir da Guia. É uma verdade. Ele tá na galeria e foi lá. Aí você olha, Marcos, nossa, ídolo demais. Me ajude, Beto, outro ídolo, vai. Ídolo na sua galeria lá, vai. O Divino, né? Pô, mas você quer... eu falei Ademir, Marcos, quais outros ídolos que estavam lá, Beto? Leivinha. Quem mais? Luiz Pereira. Mais dois. Luiz Pereira. Mais dois. Mais dois? Leão. Tá. Leão. Mais um. Dudu. Evair. Não põe o Breno Lopes lá, por favor, Beto. Põe um quadrinho do lado, vai. Ele merece uma menção honrosa pelo que fez, né? Mas sim, aí, idolatria vai do sentimento de cada um. Eu achei um exagero. Claro que ele errou, porque ele também não estava sendo tão perseguido assim no jogo, correto? Mas eu entendo super o jogador que desabafa, faz um gesto. Quando a torcida não. Se a torcida, 50 mil pessoas te xingam, não foi nem o caso, né? Eu não estava lá, mas não me pareceu ser o caso. Teve lá um... Não era o caso. Que ele pegou, né? Mas vamos supor que fosse, tá? Não, mas não era. Desabafa, dá uma banana, mete o dedo, tá? Pô, se o estádio inteiro te xinga, você não pode dar uma extravasada, por mais que você erre. Mas tudo bem, pedir desculpas, beleza, até porque exagerou na dose diante da reação que ocorreu no estádio. Ok, mas ir lá na quadra da Mancha, Beto, ao contrário do que você fala aí, eu acho que é um exagero, sabe por quê? Porque dá a impressão que a torcida organizada, eu tenho o maior respeito pelas torcidas, frequento, todas, dá a impressão que a torcida pode tudo e ninguém pode nada, nem jogador, nem jornalista, ninguém pode tocar no símbolo da torcida, arranhar o nosso escudo, o nosso hino, mas ela pode tudo, aterrorizar, pressionar, ameaçar, dar porrada. Não mistura. Eu também acho. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Eu não misturaria. Assim, a minha opinião respeito do Silvestre, respeito de todos os colegas, mas assim... Poxa, o Beto foi muito claro. O Beto é um empresário, tem a sua empresa. Não cabe a ele, como empresário, como comandante no seu negócio, se destemperar. Ele não pode se destemperar. Ele pode ter o problema que ele tiver. Ele tem que resolver o problema. Aí o cara quer ser jogador do Palmeiras. Ele não é jogador do Juventus da Lapa, onde eu joguei. Do Juventude da Lapa, onde eu joguei. Ele é jogador do Palmeiras. Jogador do Palmeiras, que não dá entrevista. Hoje esses caras não dão entrevistas mais. Esses caras não podem ser cobrados. Faz parte da profissão dele. Ele tem que saber conviver com isso, cara. Se você não for cobrado no Palmeiras... Poxa, qual é desses caras? Ele foi corrigido, isso que o Garrafa está falando é tão correto, que ele foi corrigido de uma maneira hiper acolhedora pelo Everton, que sai correndo, abraça... Vamos comemorar, segura a mão, para com isso, não pode. Então, você vê, num jogador mais equilibrado, o Everton não só não fez, como percebe que está errado e vai corrigir o companheiro. Como fez o Gol também no jogo, né? Ele foi corrigir, ele foi ajudar o Everton ali, na situação de segurar o ímpeto
do Breno Lopes. Então tem que ter cabeça, Ale. Claro que tem que ter cabeça. E outra, a atitude dele era passível como atleta profissional, a atitude dele passível de expulsão. O Fabrício, do Internacional, teve uma atitude semelhante, jogou a camisa no chão, foi expulso e mostrou o dedo para a torcida do Inter. O Fininho, no Corinthians, brigou com a torcida do Inter. A torcida é o maior patrimônio do clube. O Palmeiras não seria o Palmeiras que é hoje, não fosse a torcida. Não fosse a torcida. Isso vale para o Corinthians, para o Santos. Né? Se ele não quer cobrança, vai jogar na pelada do Playboy, velho. É a profissão do cara. E é uma geração que nem a torcida pode cobrar. Será que ele não sabe o que é um Corinthians e Palmeiras? Me desculpe aqui. Eu sempre digo que Corinthians e Palmeiras é algo à parte no mundo do futebol. Ele tem que entender o que é um Corinthians e Palmeiras. Veja o que um Corinthians e Palmeiras gerou. Porque começou essa história, né? Ele faz o gol na Libertadores, um jogador mediano, um gol importante e histórico, até aí eu concordo com o Beto, no meu ponto de vista. Não sou palmeirense, não o encaro como ídolo, mas é um cara que está na história do Palmeiras, vai sempre ser falado. Só dele ter conseguido essa marca, ele tem que ser, no mínimo, inteligente e bem administrado, né? Na sua profissão. Aí ele vai para um jogo contra o Corinthians, ele não sei se perde um gol ou se o Cássio defende, mas enfim, aquilo mexeu com a torcida do Palmeiras, que é a mais exigente das torcidas que eu conheço, e aí ele entra em campo, a torcida ainda pé da vida com ele, daquele lance com o Cássio, ele vai lá, desperdiça 2 bolas, a torcida dá uma vaia para ele e não lhe dá o direito de mostrar os 2 dedinhos lá para a torcida, que também não está no regulamento. Porra, se esses caras, desculpa, se esses caras que ganham uma baita, com todo respeito ao Breno Lopes, não fosse o Palmeiras, o Breno Lopes estaria fazendo o que hoje da vida, gente? Me desculpe. É uma grande verdade. E se eu, como torcedor, vou no estádio e não posso vaiar, vou fazer o quê? Aí para. Já não pode levar bandeira, não pode tomar cerveja, não pode vaiar também agora? Não, agora não pode mais vaiar. Não, tudo bem, mas quando eu dei a minha opinião, eu saí da história Breno Lopes, eu fui para o geral. Eu acho que existem casos e casos. Ele errou, exagerou na reação, mas eu já vi outras situações nas quais eu não vejo problema do jogador reagir, mesmo que ele exagere, que ele ofenda quem o ofendeu em larga escala. A gente tem que ir para o palpitômetro. Só dar um último exemplo para fechar esse daí. O Cássio, esse está na galeria de ídolos do Corinthians. O Cássio, a discussão é se ele é um dos maiores ou não. Recentemente, o Cássio, o Corinthians estava sendo vaiado, o Cássio fez uma defesa e ele fez isso para a torcida apenas. O Cássio. O Romário já fez isso. Não sei se para a torcida ou adversária. Mas o Romário. Agora o Breno Lopes, pelo amor de Deus. O Breno Lopes, ele consegue ganhar no segundo momento de fama com os dedinhos dele, pô. Porque ele fez um gol na Libertadores, talvez nunca mais faça um gol importante como fez, e talvez nunca mais fosse assunto, não fosse os dedinhos. Me desculpe o Breno Lopes, né, velho? Mostra o seu dedinho mindinho aí, deixa eu ver. Mostra aí, que nem naquela história. Deixa eu ver. Tá gordinho esse dedo aí, velho. Tá pronto para ser demorado pela bruxa. A bruxa vai Desculpa, gente, fazer com você uma sopa. Qual que é a história que contava pra minha filha do dedinho? Como é que é mesmo, cara? Isso não é sério. Roger, isso não é sério. Tá difícil, Garrafa. Tá difícil. Mas só Como é que para é, aumentar um pouco a conversa, tá bom. os times grandes têm ídolos, né? Mas o Santos, além de ter ídolos, teve um rei. E quando ele era provocado, ele respondia com gols. Então, acho que, assim, falta para o futebol que os jogadores entendam que a melhor resposta que eles podem dar para uma torcida é jogar futebol. E isso não está sendo trabalhado, infelizmente. O soco do Pelé no ar era uma resposta para quem o ofendia. E os 1.300 e poucos gols também. Como se fosse um soco simbólico. Mas de vez em quando ele pegava a bola, entregava na mão do zagueiro que batia nele, leva para casa da tua mãe. Mas com muita educação, tá vendo? Lembrando da genitora. Até antes desse palpite, vou falar até baixinho para vocês aqui. Espero que a gente tenha conseguido convencer o Beto a não colocar o Breno Lopes na galeria de ídolos dele. É ídolo, Beto? Continua? Olha... Top 50. Pedindo ajuda para o Aurélio, ídolo significa pessoa grandemente admirada. Eu admiro o Breno Lopes grandemente,
por conta do gol contra o Santos e agora ainda mais por conta da atitude dele hoje, consequentemente, para mim, ele é ídolo. Tá certo. O Roberto Luiz é um homem religioso que perdoa. Direito adquirido. E detalhe, dentro dessa minha explanação, um pouco mais efusiva aí sobre o Breno Lopes, a situação, aí eu estou com gênero, número e grau com o Beto referente ao resgate. Eu acho que a gente não é porque cometeu esse equívoco, eu entendo que é um grande equívoco dele, que não merecia ter se acertado lá, só que teve que pagar aquele puta mico, ele lá na quadra da Mancha, com 5 brutamontes do lado, aquele puta texto ensaiado, eu queria pedir perdão, eu nunca mais vou fazer isso. Um cara daquele tamanho. Conheço o Serdã, já convivi com o Serdã, você também. Tinha que pagar o esse Jorge mico, lá, que é o que mais falou, que é o presidente. Mas mico, é um puta mico, né? Os caras com o cara de mal olhando. Cara, posso falar? Tem umas coisas... É uma infantilidade. É que o futebol ele é apaixonante mesmo, né? A gente pagou o mico. É o mínimo que ele podia fazer. Mas é ridículo. Eu achei ridículo. Tudo bem, pedi desculpa, legal, mas eu achei meio ridículo. Não, perfeito, mas eu achei legal ter resgatado, tá tudo resolvido, vida que segue. Vamos palpitar aí, vai. Vamos lá. Dudu, preciso da sua ajuda aí, talvez de vocês também para enxergar. Não, eu vou enxergar melhor agora que eu estou curioso. Tá, vamos lá. Brasil e Peru 1-0. Então, todos acertaram. Cravar, ninguém cravou. É isso, boa, né? Então, todos marcaram pontos iguais. Vamos embora. Vocês perceberam? Eu conheço o Garrafa, ele assumiu, eu passei o bastão, já li. Não, você não estava enxergando. Não, eu te conheço. Porra, ele pediu ajuda. O Roger. A sua embocadura é melhor que a minha. Vai rapidinho, estilo rádio. Roger, vai lá, narra. Ele pediu ajuda porque ele não estava enxergando. Eu lhe presto a ajuda e ele vem e me dá. Ele está me ajudando porque você tem outros interesses. O senhor tem outros interesses. 2-1 para o Fortaleza. Beto errou. Quem está aqui? O Roger errou. O Soveral errou. Dudu errou, Silvestre errou. A Gabi, obviamente, ela ia acertar, porque ela, contra o Corinthians, ela sempre dá um adversário. Então, ela deu 1-0 e eu 2-0. Ela mete 1-0 o tempo inteiro, né, meu? Será que é o placar que mais acontece? Acho que é 2-1, né? O placar que mais rola no futebol. Aí, que beleza, hein? São Paulo 1. Soveral cravou. Garrafa acertou. Dudu cravou. A gente precisa marcar os resultados do Dudu, gente. Eu ainda vou começar a anotar essa semana aqui. O Dudu é subjúdice. A Gabi, lá, 1-0, sempre o rival do Palmeiras. Cravou. Silvestre cravou 2-1 Inter, hein? E aí o Beto e o Roger erraram. É isso. Roger, você vai cair para a segunda divisão agora. Eu estava brigando com você lá no último lugar. Vamos ver. Você quer passar esses resultados aí, Roger? Eu passo eu mesmo. Eu acho assim que foi um placar assim. Foi assim. E aí aconteceu isso aí. Ó. Ninguém acertou. Ninguém dá uma olhada, gente. Deu zebra. Deu zebra, gente. Deu zebra. Olha, sabe o que é legal nessa tela que está aí? É como o Roger tem amigos, né? Porque, assim, todo mundo de solidariedade ao Roger na votação, e foi muito assim a votação da semana passada, não, em homenagem ao Roger, ninguém falava sobre isso. Pelo carinho que tem ao Roger. Pra você não morrer do coração, Roger. Todo mundo deu Santos. Dá uma olhada como ficou bonitinho. Tudo 3-0 Cruzeiro. Segue. Ninguém acertou. Palmeiras 1-0 no Goiás. Pô, a Gabi cravou. Beto. Olha lá, ela vai no 1-0. Gabi cravou 1-0. Silver errou 3-0, mas todo mundo pontuou, mas 4-0 Dudu. 3-1 Garrafa rodou também. Soveral 3-0. Roger 3-1, 3-0. Todo mundo pontuou, mas só a Gabi cravou. Todo mundo apostou num placar elástico, né, do Palmeiras. E foi 1-0 suado. Foi 1-0 suado. Gols. Mas resultado 1-0 que deixa esse Palmeiras vivo aí na briga pelo título. A árvore está balançando, meus amigos. Vamos lá. São Paulo 1-0. Olha o Beto. Olha o Roger. Puta que pariu. Volta ali. Ali tiraram um ponto. Volta lá. Volta lá. Tiraram um ponto meu. Você tá maluco, cara? Não, volta. Dá pra voltar? Volta aí que roubaram um ponto meu. 1-0. Não. Eu votei 2-0 pro Flamengo. Volta lá.
Ô, Dudu, você volta logo, a gente vai tirar uns 4 pontos seu aí, porque Estão prejudicando. Eu tô falando que ele tem que ficar de olho no Dudu. Acho que ele mostrou uma tela que ele não queria, que não vai bater a pontuação do Dudu, não sei, hein? Fala aí, Dudu. Cara, essa somatória aí, não sei. STB, Supremo Tribunal dos Bolões. Essa última aí não tá certa, não, Dudu. Dudu, se manifeste, Dudu, por gentileza. Fala alguma coisa, pisca a tela, faz um sinal de fumaça. O Dudu vai na quadra da Mancha pedir perdão agora. Eu vou ficar aqui até às 6 horas da manhã, Dudu, mas você vai voltar. Eu vou entrar no Supremo com isso aí, viu? Vou entrar no Supremo, o STB, o nosso STB, já. Supremo Tribunal do Bolão. O sul de Minas agora treme. O Dudu deve estar desesperado. O que eu faço? Apareceu. Toda a verdade foi revelada. Apareceu toda a verdade revelada. Você vê? A manipulação de resultados. Tem a máfia das loterias. E daqui a pouco vai aparecer no Jornal Nacional. A máfia do bolão. Será que ele está naquele clube de apostas? Lá está envolvido com aparece o Dudu no clube de apostas. Relação dos caras da FIFA. Aí aparece lá os caras e tem o Dudu no meio. Bom, pessoal, eu vou terminar agora e vou ter uma conversinha com o Dudu. Não vai dormir não, tá? Nós temos um papo para bater daqui a pouco, tá, velho? Bom, o que a gente pode destacar aqui, que eu lembro da semana passada, permanece ainda sobre júdice do STB o Dudu, na liderança, com 33. Coloca um asterisco aí, Dudu. Você está em primeiro, mas tem um asterisco. Placares, a Gabi, com seus magros placares, tem 27. O Beto, na terceira colocação, é 25, né? O Garrafa, acho que caiu... O Garrafa fecha o G4. Eu era terceiro, com 24. O Soveral vem na cola, de olho para que alguém pegue uma vaga direta, Libertadores. Soveral sobe. O Silvestre deixa o Roger para trás um pouquinho. E o Roger, depois daquele Santos e Cruzeiro ali, não tinha nenhuma dúvida que ele permaneceria na nossa lança. Ai, Dudu. Tem uma próxima tela aí? Sequência, então, vai, Dudu. Qual que é a próxima tela, Dudu? Se ele virar a próxima tela, eu vou embora. Qual que é a tela dos palpites, Dudu? O Dudu travou, ele congelou de medo agora, porque ele rodou. Olha a bandidagem. Ele consegue mudar a tela para frente, mas não para trás. Mas para trás ele dá aquela escamoteada. Corinthians e Grêmio. Quanto tá esse jogo? Esse jogo já começou. Esse bolão é muito fajuto, gente. Não dá, velho. Vocês vão botar o bolão, a bola já tá rolando, cara. Não vamos votar nem no Corinthians. Não, vamos votar. Vamos votar. Eu não tô vendo o jogo do segundo. Corinthians 1-0. Beto. Corinthians e Grêmio 1-1. Roger. 1-0 Corinthians. Silvestre. 1-1 e o menino lá que... Como é que chama lá? Que estava no Corinthians, o Luan. Ele vai fazer um gol. Ele tá no jogo? Virou. Não sei, mas ele vai fazer um gol. 1-1. Virou. E o jogo do Santos, Dudu? O jogo do Santos já acabou, caralho. Não acabou, não. 11 no segundo tempo. Não acabou, não. Então vai, vamos lá, jogo do Santos. Olha. O Dudu voltou aqui, ó. Aí, mudou. Tá com medinho, né? né, malandro? Quando eu falei o nome do Alexandre, a coisa funcionou. Cara. Beto errou. Roger errou, cara. Só o Roger pontuou. Mas eu fui o que cheguei mais perto aí, ó, porque eu falei que ia ser 0-0, um jogo amarrado, papapá, e foi mais ou menos um jogo amarrado. Mas o Roger acertou, Ale. Era 1-0 São Paulo. Sim. Vamos lá. Então tem que reconfigurar a pontuação. Tá bom, vai. Voltando para os palpites, Dudu. São Paulo e Fortaleza. São Paulo e Fortaleza. 0-0. Silvestre. Não, mas tem que pôr aí para votar, Dudu. Não, mas já votamos no Corinthians. Não, no Santos não. Ainda não chegou a vez, ele tá no São Paulo. Calma aí, vamos lá. O Santos a gente votou na semana passada, Beto. Na semana passada. E na semana que vem a gente chega com os palpites. Nós já votamos Santos semana passada? Sim, votamos. Já tem os palpites semana passada. Então mostra pra gente aí como é que tá. Você tem ele aí? Já mostro para vocês em um minuto. Enquanto isso, vamos palpitando entre São Paulo e Fortaleza. Beleza. São Paulo e Fortaleza. Silvestre. São Paulo e Fortaleza.
São Paulo e Portugal, minha mulher acabou de chegar aqui, a gente não se via há 3 dias, né? Então vamos rápido com esse negócio. Não é? São Paulo e Fortaleza, Silvestre. São Paulo e Fortaleza, São Paulo 2-0. Roger. São Paulo 1-0. Beto. Fortaleza 1-0. Garrafa 1-0 Fortaleza. O São Paulo vai com reserva, né? Provavelmente. Grêmio e Palmeiras. Beto. Beto. Travou. Ele travou. Grêmio 1-2. Você sabe o que aconteceu? Ele estava assim. Qual é o placar? 2-1 Palmeiras. 2-1 pro Grêmio. Gol do Bahia. É, do Bahia. Bahia contra quem? Qual o seu placar, Beto? Grêmio e Palmeiras? 2-1 Palmeiras. O Renato 2-1 Gaúcho tem Palmeiras. problemas homéricos para jogar contra o Abel. Vocês perceberam que o Beto travou? Ô, Garrafa, rapidinho, vocês perceberam que o Beto travou? Sabe por quê? Ele estava num duelo mental entre a lógica, a racionalidade e a emoção. Aí ele ficou assim, meu Deus. Roger. Grêmio e Palmeiras. Palmeiras 1-0. Silvestre. Palmeiras magrinho 1-0. 1-1. Grêmio e Palmeiras. Virou. Corinthians e Botafogo. Garrafa 1-0 Corinthians. Beto. 2-0 Corinthians. Roger. 1-0 Corinthians. Silvestre. O Corinthians vai empurrar o Palmeiras para o campeonato. 3-0 Corinthians, vai cair o Português e o Botafogo vai perder o rebolado, velho. A diferença vai cair para 4 pontos. Virou, Dudu, Isso acabou? é uma coisa aí, pessoal, muito louca, tá? O Botafogo teve, se não me engano, 83% de aproveitamento no primeiro turno. No segundo turno, o Botafogo não está com 50% de aproveitamento. Palmeiras e Fortaleza isso são... aconteceu com aquele Corinthians do Caribe, né? Palmeiras e Fortaleza são os líderes do segundo turno. Bom, Dudu deu Corinthians 2-0, Gabi 1-0 Grêmio, normal. São Paulo e Fortaleza, Gabi, uma exceção, empatou. 0-0, Dudu 1-0, Palmeiras e Grêmio, Dudu 1-1, a Gabi empatou 1-1. Dudu, Corinthians 0, Botafogo 1, a Gabi normalmente ela bota 1-0 Corinthians contra alguém para o adversário. Deu lá, 1-0 contra alguém. Corinthians 1-0. Copa do Brasil, final. Agora eu começo com Roger, São Paulo e Flamengo. 2-0 para São Paulo. Beto. 1-1. Silvestre. Vai você primeiro, Garrafa. Flamengo 1. São Paulo 1, 2, 3. São Paulo 3, Flamengo 1. São Paulo 1, 2, 3. São Paulo 2-1. São Paulo 2-1. É isso, Silvestre. Agora está de volta, já que não precisa mais da leitura, o senhor pode encerrar o programa. Fique à vontade. Dudu, como é que ficou o Santos? Ah, olha eles aí, ó. Tem ainda o Dudu 1-1 e a Gabi 2-1. A Gabi vai para os pênaltis, hein? Contra o adversário do Palmeiras, ela volta sempre diferença de 1 gol. O Grêmio já marcou o primeiro contra o Corinthians. Boa. Quem que fez? Luan. Não sei. Tô brincando. E o Santos, Roger? Quanto que tá? O Santos está aí, ó, essa situação aí. Mas quanto que tá o jogo? Santos 1-0 Bahia. 1-0 para o Bahia, um frangaço do João Paulo. Eu tinha 2-0, tá aqui os palpites. Por enquanto, ninguém cravando. Silver, fique à vontade. Eu já errei aí o palpite. Putz, vida. O Roger. Não, cadê o Roger? fica à vontade agora, porque acabaram os palpites. Não, ainda tem jogo. O Santos ainda vai fazer os 3. O Bahia fez um que eu falei que ia fazer.
Agora a gente vira e faz 3. Boa, Não, mas gente. a votação Obrigado aí. Tá bom. Um beijo. Foi uma honra mais uma vez. Desculpem a minha Valeu, lerdeza, galera. que hoje eu estou a passo de tartaruga. E Vou tudo tomar um em nome energético de... agora, vou tomar um energético, amor, eu tô indo! Tchau, pessoal! É completamente maluco. Tchau, gente.